بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Prezados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, no meio do seu ummah, no meio da sua nação, escolheu-nos para mais uma vez estarmos aqui para cumprirmos com aquilo que é a sua recordação, a sua recomendação. Como ele mesmo menciona, sexta sim, todos aqueles que são chamados de mu'mins saem das suas casas, deixam os seus afazeres para virem cumprir com aquilo que é a obrigação semanal. Allah subhanahu wa ta'ala criou os céus e a terra, criou o dia e a noite, e por sua vez Allah subhanahu wa ta'ala, ele colocou dentro deste projeto, colocou os 12 meses. Tais esses meses, Allah subhanahu wa ta'ala fez 4 que são os meses sagrados e o restante são meses normais. E entre esses meses sagrados, Allah subhanahu wa ta'ala fez 3 que são consecutivos e um mês está separado. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, quando faz os 12 meses, o objetivo central, o objetivo principal, ele menciona no Corão, disse وَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Criou os dias para nós sabermos computabilizar, sabermos contar o nosso cotidiano. Portanto, dentro dos seus dias, dos seus meses, como Muharram, que já passou, Safar, que nós estamos agora, o segundo mês, do mês do calendário islâmico, colocou também os dias. Hoje conhecemos segunda, terça, quarta, até sexta-feira. E dentre os dias, dentro desses todos os dias, Allah subhanahu wa ta'ala colocou um dia especial, que é o dia de Jum'ah, que é este dia em que nós deixamos os nossos afazeres, viemos aqui para cumprir com aquilo que é a sua obrigação. Nós temos iniciado nas nossas palestras
que Allah subhanahu wa ta'ala, quando chama o ser humano, as pessoas, o crente em especial, para vir cumprir com a sua obrigação, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós que credes. Allah subhanahu wa ta'ala não disse Ya ayyuhannas, não usou outras particularidades. Não falou, ó gente, venham para o Salatul Jum'ah. Mas Allah subhanahu wa ta'ala usou a palavra Ya ayyuhalladhina amanu. Esse é o grande valor que Allah subhanahu wa ta'ala deu a todos aqueles que deixaram os seus afazeres para vir cumprir com o Salatul Jum'ah, para não ser uma ação vazia. Allah subhanahu wa ta'ala deu força, disse: vocês que são crentes. Significa que aquela pessoa que deixa os seus afazeres, corre para o Salatul Jum'ah, este indivíduo é o verdadeiro mu'min. Portanto, dentro do Salatul Jum'ah, no dia de Jum'ah, Allah colocou uma certa hora em que Allah aceita o pedido daquele indivíduo que pede. Meus irmãos, o dia de Jum'ah é um dia grande, é um dia em que Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou os sahabas ridwanullahi ajma'in, quando chega o dia de Jum'ah, procurem tomar banho, sunnah, perfumar-se, procurar vestir da melhor roupa que tiver a pessoa, porque você vai se encontrar com o rei, vai se encontrar com Allah, vai conversar com Allah. Portanto, até que Nabi sallallahu fez com que o banho fosse sunnat no dia de Jum'ah, porque naquela altura de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os sahabas ridwanullahi ajma'in, eles tinham o seu hábito, eles eram agricultores, saíam das grandes farmas, iam lá fazer as machambas, e quando chegasse essa hora em que Allah subhanahu wa ta'ala nos chamou, Allahu Akbar, Allahu Akbar, está a perceber? Ouvimos muadhin, eles saíam e corriam para o Salatul Jum'ah. E naquela altura, nós sabemos, a cidade de Makkah, Medina, é uma cidade quente. As pessoas, os sahabas vinham para o Salatul Jum'ah com aquele calor, e Nabi sallallahu fez sunnat para que a pessoa, antes de ir ao Salatul Jum'ah, tomasse o banho, para não incomodar o seu vizinho no Salat. Portanto, dia de Jum'ah tem vários fadilas. É contado no Nubdatul Tarikhiyya a passagem de um Majusi. Majusi são aquela gente que adora o fogo. No tempo de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse Majusi tinha o seu filho, e o seu filho, certo dia, numa sexta-feira, ele chegou a hora de fazer o adhan. Então aquele menino, seu filho pequeno, 7, 8 anos, estava a fazer barulho. Aquele Majusi deu algumas para o seu filho. Ele disse: você não sabe que hoje é sexta-feira e esta hora é uma hora especial? É um Majusi, é um adorador de fogo. Reconhecia o valor do dia de Jum'ah. Portanto, hoje em dia é triste, este é um apelo, é triste quando chega o dia de Jum'ah, a maioria das pessoas vem na última hora, só quer ganhar aquele Salatul Jum'ah, e as pessoas saem. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala, dentro do Coran, ele quando disse Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil Jum'ah, quando forem solicitados para o Salatul Jum'ah, façam ila dhikrillah, vão a correr para o Salat, vão apressados para o Salatul Jum'ah. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. Quando o Salat for a terminar, espalhem-se na terra, vão procurar o vosso rizqi. وَذَرُوا الْبَيْعَ. Allah subhanahu wa ta'ala deu atenção, deixem as vossas transações, porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando menciona o negócio, ele foi ver que de todas as ações que nós praticamos, seja enfermeiro, seja carpinteiro,
e outras ações, viu que o mais complicado nesse jogo, neste Salatul Al-Jum'ah, é o comerciante. Quando chega essa hora, o Shaitani cria uma situação em que está a trazer mais cliente, E nós, como temos andado nos massagens, a gente vê os últimos que ficam lá e ficam a conversar, são comerciantes, saem da loja, sei que saiu aquela hora, só quero cumprir para voltar. Você fica sem ganhar aquilo que é as virtudes, aquilo que tu precisas, porque o dia de Juma é um dia grande. Esses são pequenos favilas que nós, normalmente, quando começamos a falar, nós mencionamos para as pessoas como benefício do dia de Juma. E existem vários benefícios, existem vários favilas daquelas pessoas que chegam primeiro no masjid, daquele indivíduo que chega primeiro, chega segundo, chega o terceiro. Vamos fazer essa competição, porque isto aqui é dunya. Amanhã é outro dia, você está aí. E essa viagem, tu deixares dunya, não tem nada a ver com jovem, nem velho, nem criança, nem adolescente. Aquele que chegar o dia está a ir embora. Portanto, não tem nada a ver da velhice, nem da juventude. Todos nós temos que correr para vir encher o masjid, aquilo que o imam tem para dar como conselho para chegar para todos. Mas a maioria dos imãs começam a puxar o tempo para ver se toda a gente chega, para ele conseguir transmitir aquilo que é a mensagem que ele ficou todo o tempo a tentar preparar, para dar ao seu irmão, ensinar ao seu irmão, porque nós não temos aquele hábito de sentarmos e irmos aprender. Aquele que não conseguiu aprender, o mínimo vem aprender no masjid no dia de Juma, um hadith, um ayat, e volta na sua casa e vai transmitir para a sua família. Portanto, nós tínhamos como tema, dissemos que nós íamos falar do Hidayah. Na verdade, o Hidayah, o que é? Hidayah é orientação. Orientação, toda coisa que nos orienta, na língua árabe chama-se Al-Hidayah, a orientação. Quando nós estamos pela estrada, tem sinais de trânsito, tem sinais de virar à esquerda, à direita, tem ali o stop, tudo aquilo chama-se Al-Hidayah. Quando estamos em grandes cidades, vem Joanesburgo, fica para este lado, vai para este lado, são 80 quilômetros, aquilo tudo é Al-Hidayah, é uma indicação, está a fazermos chegar a um certo ponto, e tudo aquilo que nos faz chegar a um certo ponto, isso chama-se Al-Hidayah, linguisticamente. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona 2 versículos. Ele diz que innaka tahdi ila siratum mustaqim. Está a dizer para o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu guias as pessoas para o caminho certo. E num outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz também: wa innaka la tahdi man ahbabta. Ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você não guia as pessoas para o caminho certo, não guias a quem tu queres. Nabi sallallahu alaihi wasallam, assim como os anbiyas alaihimu salatu wassalam, todos que vieram para a face da terra, todos vieram com a mesma missão: chamar o ser humano para Allah. Alguns aceitaram, alguns rejeitaram. Há outros anbiyas alaihimu salatu wassalam que deram da'wah, chamaram as pessoas quase 950 anos. Meia dúzia de pessoas é que aceitaram o Islã. A partir do Adam alaihi salatu wassalam até chegar o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sem fugir da regra, quando chegou também, ele também começou a andar atrás das pessoas, exortando as pessoas que digam La ilaha illallah, venham para Allah subhanahu wa ta'ala, vocês vão ser sucessores, vocês vão ser pessoas bem recebidas por Allah subhanahu wa ta'ala. Ele foi aconselhando as pessoas, alguns aceitaram. Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi martelando esta notícia, alguns aceitaram, alguns não aceitaram. Portanto, o seu próprio tio de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele tio que o criou durante anos e anos, ele viu
que este sobrinho está a falar algo, está a falar aquilo que é real, mas ele não aceitou, mesmo no seu coração com aquela vontade de querer aceitar, mas porque ele era um indivíduo elogiado, era um indivíduo grande na sociedade, na sua cidade, na sua tribo. Ele não aceitou porque ele temia aquela toda humilhação no meio daqueles todos chefes. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempre repetiu o meu tio, Qul la ilaha illallah, o mínimo diga la ilaha illallah, para que eu tenha algo a interceder perante Allah subhanahu wa ta'ala ao seu favor. Ele fez tanto, o seu tio defendeu-lhe durante a vida até a sua morte. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi defendido, foi cuidado com o seu tio, e até outras atrocidades que Nabi sallallahu alaihi wasallam, em que aqueles mushrik Makkah não chegaram de afligir ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi graças ao seu tio. Mas o seu tio, Allah subhanahu wa ta'ala não deu hidayah, não deu a orientação. Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse a ele: innaka tahdi ila siratum mustaqim. Na verdade, o hidayat que está a se referir aqui, que Allah subhanahu wa ta'ala diz, você vai guiar as pessoas para o caminho certo, é aquilo que todos nós fazemos, é aquilo que os anbiás fizeram, chegar perante a comunidade, a sociedade, aconselhar as pessoas para que essas pessoas venham para Allah subhanahu wa ta'ala. E quando essas pessoas aceitam a este conselho, aceitam a orientação, então é a tal hidayah, é a tal orientação que Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa innaka tahdi ila siratum mustaqim. Vamos mencionar duas passagens que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou dentro do Coran, para ser mais claro. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran, ele fala no Surah At-Tahrim, ele disse que ضرب الله مثلا للذين كفروا. Allah subhanahu wa ta'ala está a dar o exemplo daqueles indivíduos que passaram nesta face da terra, que foram tão descrentes, que ninguém acreditava que as pessoas que estivessem ao seu redor aceitassem o Islã. Então Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: ضرب الله مثلا للذين كفروا. Allah está a dar um exemplo daqueles que foram descrentes. Foram descrentes. Imra'ta Nuh wa imra'ta Lut. Essas pessoas, essas mulheres, Imra'ta Nuh wa imra'ta Lut, a esposa de Nuh alayhi salatu wassalam, a esposa de Lut alayhi salatu wassalam, estavam por debaixo de grandes entidades, grandes anbiás alayhi salatu wassalam. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo ouvindo, mesmo Nuh alayhi salatu wassalam, Lut alayhi salatu wassalam, toda hora mencionar o nome de Allah na sua família, essa sua família não aceitou. Que a esposa de Nuh, Nuh foi um grande nabi. A esposa de Lut, Lut foi um grande nabi. O que a esposa de Lut fazia? A esposa de Lut, o povo de Lut era um povo homossexual. Era um povo que era um povo que tinha o pecado de homossexualismo. E a esposa de Lut alayhi salatu wassalam era daquelas mulheres que chamava os homens. Por quê? Na terra de Lut alayhi salatu wassalam era uma passagem, e quando as pessoas, as caravanas passavam, quem chamava aqueles homens que faziam esse ato de homossexualismo era a esposa de Lut. Essa esposa de Lut era uma esposa que vivia com Lut alayhi salatu wassalam. Todos os dias Lut alayhi salatu wassalam dizia: isto que tu estás a fazer não é correto. Mas Allah subhanahu wa ta'ala não deu o hidayah, não deu orientação para ele aceitar o Islã. Continuou a chamar aqueles homens para os outros homens. Nuh alayhi salatu wassalam, o seu próprio filho, não aceitou o Islã. Mas eles deram da'wah, chamaram as pessoas, chamaram o povo para Allah subhanahu wa ta'ala.
Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: "Kanata tahta abdayn min ibadina salihin." Essas duas mulheres eram daquelas mulheres que estavam na tutela de dois servos, dos nossos grandes servos, que é o Lut alayhi salatu wassalam e Nuh alayhi salatu wassalam. فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Traíram, eles não aceitaram com a mensagem dos seus próprios maridos e nada lhes beneficiou daquilo que eles praticavam, senão um grande castigo que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para o Lut, enviou para o povo de Nuh alayhi salatu wassalam. E Allah subhanahu wa ta'ala em seguida, ele mencionou também, ele diz: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Veja só como Allah subhanahu wa ta'ala faz. Está a dar um outro exemplo, diz: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Firaun era daquelas pessoas que foi tirano, foi castigar tantas pessoas, era um tirano, mas dentro da sua família, a sua própria esposa não acatou as ordens de Firaun, não aceitou a informação de Firaun, ela aceitou o da'wa de Musa alayhi salatu wassalam. Por que seria? Seria o contrário, como o Firaun, ele impedia as pessoas a aceitarem a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, então seria primeiro a sua esposa aceitar aquilo que era a ordem de Firaun, mas foi esta mulher que não aceitou. Nós vimos a história de Musa alayhi salatu wassalam, quando o Firaun foi-lhe dado a informação, a notícia que dentro da sociedade vai ser nascido um menino que vai tirar o seu reinado. Firaun ficou preocupado e vai ser um rapaz. Começou a matar centenas e milhares de crianças. E acontece que quando nasce Musa alayhi salatu wassalam, foi viver no berço de Firaun. Foi a esposa do Firaun, quando viram aquela caixa que a mãe de Musa alayhi salatu wassalam deitou, porque ela estava preocupada, deitou no rio Nilo e a caixa foi flutuando. O Firaun vivia em frente do seu rio, do mar. Viram aquela caixa e mandou os seus homens: vão buscar aquela caixa. Quando trouxeram, era o Musa alayhi salatu wassalam. Trouxeram até o palácio. A esposa do Firaun disse: sabe, nós como não temos filho, vamos deixar esse menino, pode ser que amanhã nos beneficie, tomamos ele como filho. É assim como o Firaun entrou, é assim como Musa entrou na família do Firaun, cresceu, viveu, até foi vestir os melhores fatos de Firaun, e foi este que era o grande inimigo de Firaun. Quando Musa alayhi salatu wassalam começou a fazer o da'wa, começou a chamar as pessoas, ele fugiu. Houve aquele episódio todo que ele foi até a Canaã, na terra de Shu'aib, Nabi Shu'aib. Quando lá voltou, foi dado a ordem que vai chamar o Firaun, vai convidar para Allah subhanahu wa ta'ala. Chegou lá, começou a chamar, Firaun não aceitou, mas a esposa do Firaun aceitou aquilo que é a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo por debaixo de grandes ordens, rodeado de grandes tropas, seguranças, ela não aceitou, porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando traz a orientação, traz o hidayat para a pessoa, ninguém pode parar. Portanto, esta mulher aceitou, e Allah subhanahu wa ta'ala, de tanto privilegiar a esta mulher, mencionou a passagem desta mulher dentro do Corão, quando ela disse: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلِ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Esta mulher, quando aceita o Islã, fez um pedido especial a Allah subhanahu wa ta'ala. Ela tinha tudo, tinha palácio, tinha as grandes joias, tudo que era bom no dunya, ela tinha. O Firaun era rei, tudo que ele queria, tinha. Mas ela viu que o dunya não é nada.
O dunya não tem valor. O que é que ela diz? Rabbi ibn li indaka baytan fil jannah. Oh Allah, construa para mim baytan fil jannah, uma casa no Jannah. Ela deixou tudo. Deixou aquele palácio de Firaúna, deixou toda a mordomia que ela vivia. O que que ela fez? Como aceitou Allah subhanahu wa ta'ala em troca, Allah subhanahu wa ta'ala menciona a história desta mulher, dizendo que Rabbi ibn li indaka baytan fil jannah wa najini min Firaúna. E Allah, salva-me das atrocidades do Firaúna. Wa najini min Firaúna wa amali. E as suas ações. Porque o Firaúna não poupava ninguém. Aquela pessoa que ia contra as suas ideias, aquela pessoa que não aceitava com aquilo que ele queria, esta pessoa passava em grande, ou passava vergonha perante o Firaúna. E esta mulher fez dua, disse: "Wanajini min Firaúna wa amalihi wanajini min al-qawmi adh-dhalimin." Para além do Firaúna, aqueles seus todos, sua tropa toda, e Allah, salve-me. Está a entender? E Allah subhanahu wa ta'ala em frente, ele disse: "Wa Maryam ibnat Imrana allati ahsanat farjaha fanafakhna." Portanto, foram tantas pessoas, tantas histórias foram mencionadas aqui, que Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo com grandes buzurgos que eles viveram, mas Allah subhanahu wa ta'ala não deu aquilo que é a orientação. Porque na verdade quem orienta para o caminho certo é Allah subhanahu wa ta'ala. Quem dá o hidayat é Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe outro. O que acontece muitas das vezes nós quando estamos a viver? Nós conhecemos o Bai, Fajr, Maghrib, Isha, toda hora está no masjid grande, amama, grande buzurg, está no salat. Mas a sua família como é que está? Está de uma calça, está de cabelo fora, está a andar. As pessoas, olha, aquele bai, minha bai, olha só a sua família como está. Não é ele. Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá a orientação. É Allah subhanahu wa ta'ala que dá aquele gosto de sentir o encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala, grande Nabi que é o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse para ele: "Innaka la tahdi man ahbabta." O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você não guia a quem você quer. Porque se Nabi sallallahu alaihi wasallam quisesse, fosse a força dele, de ele guiar a quem ele quisesse, primeiro seria o seu tio. Mas o seu próprio tio não aceitou. Está a perceber? O Nuh alaihi salatu wassalam seria primeiro a sua esposa a aceitar o Islã. O Lut alaihi salatu wassalam seria primeiro a sua esposa a aceitar o Islã. Mas esses todos não aceitaram. Quem aceita o Islã é aquele que Allah subhanahu wa ta'ala escolhe. Meus irmãos, nós vamos terminar por aqui. Apelamos a todos os irmãos, inshallah, nós temos o Ijtimá nacional que vai ser na cidade da Beira, inshallah, aquelas pessoas que têm possibilidade, 16, 17 de agosto, todos nós estamos convidados para irmos lá, quem sabe naquele ajuntamento onde vai ser feitos os grandes duás, aqueles todos baianados. Nós todos precisamos da misericórdia de Allah. Quem sabe que de lá nós saímos todos reformados, saímos todos lá num caminho mais certo, num caminho mais iluminado por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso espero que todos os irmãos estejam prontos, inshallah. Inshallah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.